Muito bem, vamos lá então. Essa é a apresentação para socialização do curso de formação pedagógica em letras, habilitação em inglês, prática pedagógica, estratégias educacionais inovadoras. Meu nome é Pablo Menezes Lendor, sou estudante, então, como eu falei, do curso ali de formação pedagógica em letras, e foi utilizada a Colégio Adventista de Araucária para observação, enfim, e para fazer toda a parte aqui da disciplina, né, que esse contato, enfim, com a sala de aula, professores e tudo mais. Bom, eu achei bem interessante, né? Eu acho que o intuito, né, dessa disciplina, da prática pedagógica em si, é justamente poder fazer com que nós sejamos inseridos, né, nesse mundo escolar, né, ter essa visão do que é a sala de aula, do que é o trabalho do professor. E de fato foi bem bacana, bem esclarecedor, né, toda essa visita, essa observação, a parte de entrevista, livro didático, enfim, foi tudo muito bacana para poder ter um conhecimento mais aprofundado do que é uma escola, do que é o trabalho do professor dentro de uma escola e como é essa interação do professor com o aluno, né? Então foi bem bacana, né? Eu destaquei aqui alguns pontos que eu coloquei ali na parte inicial, né, do portfólio, que é, em primeiro lugar, ali a visão mais abrangente, profunda, né, sobre o que é a profissão do professor, de fato, né, qual é o trabalho, qual é a sua função, como é o dia a dia do professor, né, e estar dentro de sala de aula revela, de fato, uma realidade muito diferente, né, como alguns colegas colocaram ali na última aula, né, referente ao que é de fato, né, uma sala de aula diante do que nós tínhamos enquanto alunos, né, na nossa época. Então é muito diferente a sala de aula de hoje, a interação, enfim, o que os alunos fazem dentro de uma sala de aula com o que nós fazíamos na nossa época de alunos, né, na educação básica, né? Então, a observação em sala de aula, ela nos revela de fato ali a complexidade e a riqueza do ambiente educacional, né? É um ambiente muito bacana, apto ali para muitos aprendizados, um trabalho incrível que o professor pode fazer, mas ele é muito complexo, né, em sua estrutura, de fato na diferença de pessoas ali, a realidade né, de uma escola para outra, a realidade de um aluno para o outro, a realidade de uma família para outra, enfim, e o que eles trazem para dentro da sala de aula, então, nesse aspecto, né? Eu realizei uma entrevista com a professora Ilza, né? E foi bem bacana, bem revelador ali esse momento, né, trazendo à tona ali os desafios tanto administrativos quanto pedagógicos, né, que uma escola enfrenta, né, aí ao desenvolver o seu trabalho, né, escolher o professor para determinada turma, enfim. Então foi bem bacana aí essa conversa com a professora Ilza, que tem, né, quase 40 anos já de profissão, enfim, então foi bem interessante, né? E uma das coisas que se destacou, né, então eu fiz questão de colocar aqui, é a importância da formação contínua dos professores, né, que não é simplesmente, poxa, fiz meu curso, fiz minha licenciatura e pronto, acabou, agora é só trabalhar e esperar o salário cair na conta. Não, de fato há uma necessidade de atualização constante, né, porque as ferramentas mudam, as tecnologias avançam, enfim, diversos documentos novos surgem, né, a própria BNCC é um documento ainda muito novo e precisa ser, né, muito estudado, né, mastigado, enfim, para poder ser aplicado em sala de aula. Então isso exige muito estudo, muita formação e uma leitura contínua, né, para poder de fato estar bem aí dentro do mercado de trabalho, né? Foi possível observar também, como eu falei, né, o ambiente de trabalho do professor, qual que é a realidade, né, o que o professor enfrenta dentro da sala de aula, né? E essa interação direta, né, com os alunos, né, a aplicação das diferentes estratégias de ensino, nos diferentes níveis, né, como muda, né,
educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, o médio, a diferença de comportamento dos alunos, a diferença do ritmo do conteúdo. Então tudo isso é muito bacana a partir do momento que você tem uma observação e consegue de fato entender o que é a sala de aula nesses diferentes níveis, né? Então, como eu disse, eu observei, fiz uma observação dentro de sala, né? E nessa visita foi bem interessante ver ali os diferentes comportamentos, né, dos alunos, dos professores, as abordagens, né? São muitos desafios dentro da sala de aula, é muito interessante ver como os professores lidam com isso. Existem diferentes temperamentos, enfim, alguns professores preferem resolver em sala, outros preferem em alguns tipos de problemas retirar, né, para que seja resolvido com a administração, né? No caso, o colégio adventista ele tem pouco mais de 1000 alunos, então tem uma estrutura de monitoria, de coordenação disciplinar, enfim, que resolvem toda essa parte mais dos desafios disciplinares, né, para que o professor possa de fato manter o foco na parte pedagógica, em dar aula e conseguir fazer fluir, né? Mas é bem interessante. Uma coisa legal, né, é que a escola é bem estruturada, então todas as salas de aula têm uma TV grande para ser utilizada como ferramenta pedagógica, todas as salas de aula têm computadores, né, os computadores estão ligados às TVs, né, para poder transmitir ali tudo aquilo que é pesquisado, enfim, tudo aquilo que o professor traz como apoio, né, para poder dinamizar ali e passar o conteúdo de uma forma mais lúdica, dinâmica, enfim. Então o audiovisual ele é muito utilizado dentro de sala de aula, né? Como vocês podem ver na foto ali também, o laboratório de informática ele não existe mais como existia na nossa época, né? Aquele laboratório físico, né? O laboratório de informática na verdade ele vai para dentro da sala de aula. São Chromebooks que são utilizados ali pelos alunos, enfim, e é muito bacana, né? O colégio ele tem uma plataforma própria da rede, né? Uma plataforma digital onde o aluno entra e lá ele vai ter diversas atividades. O professor vai lançar lá as tarefas, as listas de exercício, enfim, para que ele possa fazer em casa e acessar. E cada aluno tem o seu login e senha para entrar tanto nessa plataforma quanto ganha também, né, uma assinatura do Office 365, então para poder ter acesso às ferramentas ali Word, PowerPoint, Excel, enfim, para ser utilizado também para os trabalhos e atividades de sala de aula, né? Então aqueles alunos que não têm ali, eles ganham essa assinatura de licença que é embutido na mensalidade, enfim, né, para que eles possam ter acesso a todos esses aplicativos, enfim, sistemas para poder desenvolver os seus trabalhos ali também, né? A observação, como eu falei, eu fiz em diversos níveis, né? A turma do Infantil 5 ali, né, no turno da tarde, e depois turno da manhã ali eu fiz na turma do 5º ano, turma do 9º ano e a turma do 2º ano do ensino médio. Até o 3º ano do fundamental, eles são turmas bilíngues, então eles têm aulas diárias de inglês. Então é bem bacana ali o trabalho do professor, né? Eu pude observar ali, o professor entra em sala, não fala nada em português, só fala inglês, os alunos precisam se virar ali e falar aquilo que eles sabem, ou né, tentar ali falar o inglês com o professor tem recursos em toda a sala, as salas elas são adesivadas, então tem adesivo na porta indicando como que se chama a porta, tem adesivo no interruptor de luz, tem adesivo no quadro, tem adesivo nas cadeiras, mesas, enfim, para que eles saibam como se pronuncia né, aquele objeto, enfim, ou aquilo que eles querem, né? E nos murais, né, tem um mural específico para o professor de inglês, onde ele utiliza ali, então, diversos comandos ali, sit down, então tem lá o aluno sentando, né? Enfim, para fazer silêncio, para por favor, com licença, tá tudo ali de forma ali através de imagem, né, para os alunos, e também a escrita ali, né, de como que se pronuncia, enfim, ali a determinada ordem, né? Então isso para facilitar o entendimento ali, são aulas bem imersivas, né, ali do ensino bilíngue. A partir do 4º ano eles ainda não têm, porque está sendo implementado, então está sendo implementado ano a ano com a turma que começou na educação infantil, com o ensino bilíngue, e aí vem vindo, né? Então a partir ali do 4º ano, por enquanto, eles ainda têm só aulas semanais ali de inglês, tá? Bom, a entrevista foi feita com a professora Ilza, né? A professora Ilza é uma professora que
já atua há quase 40 anos, né, dentro de escolas, trabalhou em diversas escolas, enfim, e hoje ela desempenha o papel de coordenadora e é responsável pelo programa bilíngue ali do colégio. Então, é uma pessoa que já se aposentou e continua trabalhando, tem amor pela educação, enfim, inclusive mora em outra cidade, né, vem trabalhar na cidade de Araucária, mas mora em São José dos Pinhais, então né, faz trajeto todo dia para ir e para voltar, em virtude da paixão que tem aí pela educação, né? Então, aprendi muito conversando com ela ali, né? E os destaques ali da conversa, alguns destaques ali que a gente pode ter, né? Enfim, a entrevista, o roteiro completo está no portfólio, mas eu poderia destacar ali o que ela fala, principalmente da diferença, né, de quando ela começou e do que é agora. Então, em relação a essa questão de ferramentas digitais, né, tecnologias, enfim, né, ela diz que quando era professora, de fato, né, ela nunca utilizou esse tipo de coisa, né, mas hoje ela precisa cobrar muito dos professores, porque inclusive o trabalho dela está muito ligado a isso, né? Então, assim, a chamada hoje é feita pelo professor de forma digital, né, os conteúdos são lançados de formas digitais, então no momento que lança ali, o pai tem acesso a um aplicativo em casa que já tem acesso a tudo isso. Se acontecer alguma coisa, não entregou tarefa, o professor lança uma ocorrência, o pai já recebe né, uma notificação em casa. Então isso é tudo feito de forma, né, muito digital. Assim como as ferramentas pedagógicas que o professor traz para a sala também, né, passam ali, ela precisa avaliar então, e ver toda essa questão, né? Então é bem bacana essa diferença, né? E como hoje de fato as tecnologias, né, elas estão presentes dentro de sala de aula, né? Um outro ponto também é justamente que ela destaca que os professores precisam estar em constante aperfeiçoamento. Então eles precisam estar se atualizando, estudando, né, e aprendendo mais para poder desempenhar o seu papel, né? Porque se você ficar apenas com aquilo que você aprendeu lá enfim, num curso de graduação, em poucos anos você está totalmente desatualizado, né? Então assim, a graduação te dá a base, mas depois precisa se especializar, precisa correr atrás, precisa estar atento ali a todas as novidades que vão surgindo e a novas estratégias, enfim, conforme vai mudando também, né, o grupo de alunos, né? Então a gente precisa estar muito ligado nisso, né? Então foi bem bacana assim, né, para entender como que é o funcionamento, enfim, colégio, né, de uma escola, enfim, e como é o trabalho do professor em relação a isso e a visão dela enquanto, né, de fato como deve funcionar essa questão, né, do trabalho do professor, né? Bom, esse mapa conceitual então foi construído em cima, né, daquilo que a gente observou, viu, enfim. Aqui no centro tem a foto de um professor, né, dentro da sala de aula, alguns alunos prestando atenção, outros não. Então é a realidade da sala de aula, né, a realidade observada, né. Eu destaquei aqui 5 pontos, né, começando pelo desenvolvimento profissional contínuo. Então, participações em workshops, seminários, realizar cursos de especialização, pós-graduação, para quem está na área de inglês, né, certificações internacionais, enfim. Então são coisas básicas aí para um desenvolvimento profissional contínuo. Então algo muito importante, né? Um outro ponto aqui que a disciplina aborda é a questão da inovação, tecnologias na educação, né? Então eu coloquei ali o uso de recursos tecnológicos, né, uso, né, ali em sala de aula, de repente, da gamificação, né, então poder trazer jogos para poder ensinar determinados conteúdos, isso é bem importante. O uso do celular de forma orientada, algumas escolas não permitem, por exemplo, o aluno utilizar o celular, eu até entendo o porquê, mas daqui a pouco orientar para que esse celular seja utilizado de uma forma bacana, legal. Inclusive eu fiz a utilização para outra disciplina, né, para outra prática pedagógica, utilizando o Kahoot. Então foi dado ali o conteúdo e aí depois, como forma de estudo, a gente fez ali uma competição entre os alunos. E lá no Kahoot então tinha uma questão com 4 opções de resposta e cada aluno utilizava o seu celular, entrava, fazia o seu login e participava ali então para poder fazer ali os seus acertos, né? Dando as suas respostas. Então foi bem bacana, bem legal. Então algo que pode ser utilizado aí, né? Daqui a pouco ser pensado para ser mais utilizado, porque está nas mãos dos alunos, todos têm acesso. Então seria algo bem bacana se fosse bem utilizado, né? E a questão do desenvolvimento de aulas interativas, né? Então, né, utilizando aí
recursos tecnológicos, digitais, enfim, isso também está dentro aí da inovação, né? Um outro ponto são as metodologias ativas de ensino, então fazer com que os alunos de fato participem disso. Então, o uso da aprendizagem cooperativa e colaborativa, fazer com que os alunos participem, se ajudem, pesquisem, corram atrás da informação e não recebam tudo pronto. Então, eu acho que isso é um ponto bacana, né? Utilizar plataformas para gerar engajamento, de repente as próprias redes sociais da escola, do colégio, poxa, estou dando um conteúdo, de repente o aluno produzir um vídeo, produzir uma matéria, produzir algo que seja bacana, enfim, um vídeo em slides e tal, alguma coisa que a gente possa postar, que os alunos possam participar de forma a se engajar de fato, né, nesse projeto, né? Implementação de aprendizagem também baseada em projetos, então, poxa, ter projetos a longo prazo para poder fazer com que os alunos participem, estejam ali empenhados, isso pode gerar resultados bem bacanas, né? Então acho que é legal essa utilização. Um outro ponto é a avaliação e reflexão sobre a prática docente. Então, a utilização de avaliações formativas e somativas. Então, utilizar essas avaliações para ver como é que está meu trabalho, será que realmente tá legal, né? Será que eu preciso melhorar? Quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos? Onde eu preciso avançar, então eu preciso me formar nisso, nesse ponto e tal, né? Ter uma formação melhor, então, e avançar nesse quesito, né? Reflexão contínua sobre a eficácia das estratégias de ensino. Então, será que o que eu estou fazendo como professor está dando certo? Meu aluno está aprendendo? Né? Então, acho que essa reflexão ela precisa acontecer e precisa acontecer de forma contínua, né? Então, isso é algo bacana também da gente destacar, né? E a adaptação da abordagem com base nos resultados de aprendizagem. Então, poxa, será que a forma como eu estou abordando, estou conseguindo alcançar todos os alunos? Será que essa abordagem ela é válida em todas as turmas? O que eu pude observar ali, né, trabalhando observando os diferentes níveis, é que você tem muito mais dificuldades, né, de concentração por parte dos alunos em determinadas turmas, né? Muito mais bagunça em algumas turmas. Então, daqui a pouco a abordagem ela vai precisar ser diferente se eu for professor de Fundamental 2 e ensino médio, né, ou Fundamental 1 e Fundamental 2. Então eu preciso ter essa noção de que as abordagens elas precisam ser adaptadas para poder ter resultados melhores, né? Se eu vejo que não está tendo um resultado bacana, preciso adaptar a minha abordagem, né? Então acho que isso é interessante, né? E por último, mas não menos importante, a visão de futuro e o planejamento de carreira, né? Então acho que isso precisa acontecer em toda a profissão, e a profissão de professor não é diferente. Então, ter uma definição de um plano de carreira, eu acho que isso é bem importante. Ter metas de longo prazo, né? Saber onde eu quero chegar para poder chegar lá, né? Busca de novas oportunidades de desenvolvimento de crescimento, então isso também faz parte, né? E o compromisso com a melhoria contínua e com a inovação. Então, são coisas que precisam estar presentes no planejamento, enfim, de um professor. Então, esses são os pontos que eu achei importante destacar neste mapa conceitual, né? Bom, a gente fez também análise do livro, né? Eu fiz análise ali do livro de língua portuguesa, do 9º ano, do ensino fundamental. Essa é a capa ali do livro, né? Que está lá no portfólio também. Essas daqui são os dados básicos ali, né? Enfim, o título ali da obra, dados aí, editora, ISBN, enfim, toda essa parte, né? O que eu destaco dessa questão do livro para a gente fechar aqui essa questão, né? Primeiro é que é um livro muito atualizado. É um livro, pelo que eu entendi ali, a rede ela faz a cada 2, 3 anos uma análise e verifica, poxa, está atualizado esse livro? Não está? Tem muita coisa que eu preciso atualizar, então eles fazem uma renovação ali do material. Caso não seja preciso, eles só atualizam com alguns ajustes e tal, e aí atualizam a edição do material. Mas essa é uma edição, a primeira edição de 2022, então o material que foi todo atualizado, tem uma linguagem bem bacana, bem legal para a idade, tem pontos ali de destaque ali. Por exemplo, tem um quadradinho ali, enfim, de leitura. Então, o título é um título assim numa linguagem bem da gurizada.
Então, um título que puxa para, né, a atenção deles. Então, é bem legal isso, e isso está presente em todo o livro. É um livro muito bem ilustrado, bem colorido, bem dinâmico, QR Code para, né, direcionar para páginas, enfim, isso é bem bacana, né? O livro todo ele é muito bem construído. Hoje esse livro ele é utilizado em todas as escolas e colégios da América do Sul, na rede adventista. Então é um livro que teve muita pesquisa, muito conteúdo, foi de fato bem elaborado para poder ter esse resultado dentro do que a rede espera. Então, obviamente, ele tem a tradução, né, esses livros têm a tradução, enfim, o ajuste, né, para os outros países, né, para o espanhol, no caso ali, mas a construção dele é toda a mesma. Então isso eu achei bem bacana e bem legal. Existe uma pesquisa, um trabalho bem grande por trás, né? Ponto negativo que eu poderia destacar do livro é que ele é um material caro e de uso exclusivo. Então assim, o colégio hoje exige que cada aluno tenha o seu livro. Obviamente eu entendo o porquê, né? Hoje, pela questão de direitos autorais, né, é proibido, então, por exemplo, fazer cópias. Eu quero fazer um xerox do livro. Não pode, né? Então, assim, é preciso ter isso. Alguns utilizam livros usados, não é algo que é recomendado pela escola, né, pelo colégio, mas alguns utilizam. Então, o que eu vejo como ponto negativo seria isso. Obviamente que o material vale o preço, né? Mas para alguns é um pouco salgado, fica de fato um pouco pesado. Então esse seria um ponto negativo. Mas em relação ao conteúdo, enfim, é muito bacana, né? O livro ele é dividido por bimestres, então são 4 livros ao longo do ano, e cada um trata ali, né? Enfim, né? O aluno tem quatro livros, né? O professor ele tem um só, e o livro do professor tem todas as ferramentas ali, inclusive ferramentas a mais do que ele consegue utilizar. Então, tem um determinado conteúdo e vem ali com diversas sugestões, enfim, né, para procurar fora do livro, né, sugestões extras para poder explorar o conteúdo. O que eu percebi é que os professores eles não vencem fazer tudo o que tem ali, né? São muitas sugestões, enfim, então eles utilizam aquilo que eles podem para poder ficar dentro ali do prazo e poder de fato dar o conteúdo hábil em tempo de realizar as provas e tal. Então assim é um livro muito rico de fato, e ao mesmo tempo muito denso em conteúdo, né? Então é algo que tem um pouquinho gera um pouco de dificuldade de precisar escolher aquilo que vai ser utilizado para poder vencer e ter objetividade ali no conteúdo para que os alunos consigam absorver de fato o conteúdo em sala de aula, né? Bom, seria isso. Aqui na parte do link de apresentação eu vou deixar o link do vídeo, né, para que possa ser visto. E é isso aí. Agradeço aí pela atenção. Espero que tenha abordado aqui todos os temas.